E hoje à noite eu tenho uma tarefa muito complicada aqui, porque esse aspecto da graça, que é um desdobramento de tudo aquilo que a gente viu, a definição da suficiente graça de Deus, a compreensão de que nós somos o filho rebelde, responsáveis pela morte do filho amado de Deus. Nós somos o bandido, o assassino, o mentiroso, o ladrão, que foi perdoado pelo Pai e recebido como filho. Nós somos recebidos, ou fomos recebidos como filhos adotivos pelo Pai. Essa compreensão de que nós não somos nada, ninguém, sem a graça de Deus, tem mexido muito com os nossos corações nesses últimos dias, com a nossa própria vida cristã. E a compreensão também de que há duas maneiras de se estar perdido. Uma é desobedecendo a Deus e vivendo a vida como você bem entende. Como fez o filho pródigo da parábola, o filho mais novo que foi embora. Não quis saber do Pai, como muitos não quiseram saber de Deus, como eu, durante 18 anos da minha vida, decidi viver pela minha própria cabeça, principalmente depois que me tornei adolescente, jovem. Mas, pela misericórdia de Deus, eu fui resgatado, trazido para dentro da casa do Pai, e sem nenhum merecimento, nenhum mérito, Ele me adotou como filho e me recebeu. Há também uma outra forma de se estar perdido, é aquele que obedece, faz tudo certinho, que se acha bom, que nunca matou, nunca roubou. Ele é tão bom que ele se torna o seu próprio salvador, montado na sua autojustiça, e faz da sua bondade um ídolo, porque ele obedece ou é bom para obter uma recompensa diante de Deus. Esta é uma outra maneira de se estar perdido. Longe do Pai, porque na verdade não há um justo, nem sequer um, só Jesus. Ninguém é capaz de viver uma vida 100% justa. Em algum lugar, em algum momento, eu e você vamos tropeçar, mesmo o mais justo homem dessa terra. E isso é suficiente para nos levar à condenação eterna. Só que tem uma boa nova, existe uma maneira de ser salvo. É não confiar em si mesmo, nem nos seus méritos, mas confiar naquilo que Jesus, o único justo, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Ele morreu em nosso lugar. E é interessante conhecer a distinção entre religião e cristianismo. A religião diz que você tem que fazer por onde para ser salvo. E a religião lhe explora, faz com que você compre, como o filme Lutero está mostrando o que aconteceu naqueles séculos em que ele viveu, onde você tinha que comprar a sua salvação através de boas obras, de indulgências, de tantas outras coisas que nós até hoje fazemos. Somos bons pais, boas mães, bons cidadãos, uma série de coisas, a fim de obtermos um lugarzinho no céu. Quem sabe eu estou fazendo por onde? A religião lhe ensina isso. Mas o cristianismo é o contrário. O cristianismo ensina que Jesus fez por você, para que você o obedeça por amor e por gratidão, e não por obrigação. Uma vez entendido isso, nós partimos agora para um desdobramento. E esse desdobramento é importante e vital para a vida daqueles que são crentes em Cristo Jesus, que já creem, que sabem que são filhos, que sabem que têm do Senhor a promessa de vida eterna. E que, vez ou outra, volta ao seu modo antigo de vida. Ou desobedecendo a Deus, ignorando o seu sacrifício, a morte do Filho na cruz, ou obedecendo por justiça própria, para buscar e ganhar de Deus méritos, bênçãos, a melhor colocação na vida. Então hoje à noite nós vamos falar da graça que vence o hábito do pecado na minha vida. Como é que isso funciona?
E eu quero pedir a vocês que devotem aí um pouquinho da sua atenção. Eu peço ao pessoal que está ali atrás que, os que passeiam para um lado e para o outro, que evitem, para que as pessoas possam estar concentradas e atentas ao caminho que nós vamos percorrer. A minha oração hoje à noite é que, em nome de Jesus, o meu coração, o seu coração, estejam abertos para a ministração dessa graça que nos ensina não só a ganharmos o caminho da eternidade, mas vivermos a vida abundante aqui e agora. Em nome de Jesus. A maioria das religiões opera no princípio: obedeço, por isso Deus me aceita. O Evangelho da Graça diz outra coisa. Eu sou aceito pelos méritos de Jesus, por isso eu obedeço. Embora sejamos salvos, aceitos e obedientes, nós temos uma espécie de modo standard, ou modo em que nós sempre voltamos. Eu queria ter trazido hoje à noite aqui a figura de um João Bobo, que é um boneco que você coloca ele aqui, pende para um lado e ele, volta. Você pende para o outro, ele, volta. Para dar uma ideia de que mesmo depois de crentes em Cristo, salvos pela graça, nós temos uma tendência natural de voltarmos a fazer aquilo que é errado diante de Deus. Alguns chamariam de default mode, ou a maneira normal em que você volta ao ponto original. Isso nos leva a viver, num certo sentido, sem a graça. Nós dependemos da graça para a salvação e depois nos esquecemos dela totalmente. Nós tendemos a voltar à devassidão ou à religiosidade, mesmo depois de convertido. E nisto reside a maioria dos nossos problemas, das nossas lutas e das nossas frustrações enquanto crentes em Cristo Jesus. Irmãos, a graça não apenas nos salva, mas ela nos sustenta e nos levará à eternidade com o Pai. A graça é como um passaporte que garante ao filho adotivo status de filho, passagem de filho, visto de filho, tratamento de filho adotivo, até que cheguemos à eternidade com o Pai. Nós não podemos perder de vista o foco da graça no nosso dia a dia. Brigas, fracassos, problemas de relacionamento, confusões na igreja, vícios, maus pensamentos, ira, amargura, isso faz parte do cardápio da vida de todo crente. Às vezes as pessoas acham que essas coisas só tem lá fora ou na vida de quem não conhece a Cristo, mas não é verdade. Nós temos esses problemas aqui. Brigas, fracassos, problemas de relacionamento, confusões na igreja, vícios, maus pensamentos, ira, amargura e etc. Sabe por que isso acontece em nossas vidas? Porque nós abandonamos o Evangelho da Graça para vivermos fora dele ou sem ele. O Evangelho da Graça não é o ABC da fé. O Evangelho da Graça é o A até o Z da fé, é todo o alfabeto. A razão até do nosso mau testemunho como filhos de Deus, nesse mundo tão carente de testemunho, é exatamente por isso. Porque nós entendemos graça, essa coisa de Jesus ter morrido na cruz, ter pago os meus pecados, me adotado, isso aí foi o começo da minha caminhada cristã. Depois, de novo, eu volto àquele modo anterior, original, para dizer, eu tenho que fazer por onde? Sou eu que tenho que resolver. Ou então, eu me torno um escravo dos mandamentos, um bom cumpridor de leis e de regras cristãs. Alguns acham que foram salvos pela graça e que podem viver de bons princípios e regras cristãs. Ouçam isso, crentes em Cristo Jesus. Principalmente vocês que talvez como eu, têm mais de 30 anos de convertido, mais de 20 anos de convertido. Alguns de vocês que foram criados em igrejas tradicionais, que nos ensinaram e nos legaram muita coisa boa, mas também muita coisa parecida com o filho mais velho.
Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Não só para não ser cumprido, na maioria das vezes, mas para ser imposto sobre a vida das pessoas em cima de pau e pedra. Sem a graça não há como vencer. A graça contém o que Cristo fez na cruz por nós, e esta é a base da nossa fé, da nossa vida e da nossa obediência. Nós começamos como pródigos, voltando para casa arrependidos, e acabamos como filhos mais velhos, hipócritas, fariseus, cumpridores de regras de igreja. Esta foi a advertência do apóstolo Paulo em Gálatas 1:6. Ele disse em Gálatas 1:6, eu estou admirado, como é que vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho? Como é que pode? Vocês começaram tão bem, crendo na pecaminosidade do ser humano, crendo no fato de que Jesus foi aquele que justamente, viveu justamente e se deu na cruz por vocês, e vocês creram pela fé. Porém, não demorou muito, vocês começaram a ser aperfeiçoados, ou querer serem aperfeiçoados pelas obras da lei, cumprindo a lei. Coma isso, não coma aquilo, vista aquilo, não faça isso. Isso é coisa de crente, como é que você pode fazer uma coisa dessa? E aí a gente começa com essas caricaturas exteriores do que é cristianismo. Criamos igrejas herméticas, fechadas, um cristianismo cheio de regras, onde as pessoas dizem, cara, não dá para ser crente, porque para ser crente eu tenho que deixar isso, deixar aquilo, deixar isso, aquilo. Para me aproximar de Jesus é uma via sacra. Tem que passar pelo sacerdote, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo pastor, pelo diácono, pelo presbítero, tem que passar por um bando de seminarista, tem que passar por um bando de gente, um bando de título, um bando de coisa que o homem diz, cara, eu não entro não. E arquitetonicamente, né, nós já fizemos isso, né, demais. Nós construímos igrejas, onde as pessoas têm que sair de onde estão para virem para dentro do templo. Elas não são alcançadas na rua, porque nós não temos um evangelho da graça que toca nas pessoas e nas feridas das pessoas. Nós temos um evangelho não do ide, mas do vinde. Ao invés de irmos onde as pessoas estão, como Jesus fez. Paulo disse, como é que vocês começaram dependendo do evangelho da graça e terminaram com outro evangelho? No capítulo 3, verso 3, ele disse, sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Vocês estão lembrados, amados, do evangelho da graça? Que diz que Deus é santo, soberano e criador, que nós somos pecadores inveterados. Todo bandido que você pode imaginar nessa fortaleza, ele não é nada diferente da minha pessoa. Eu sou ele, sem a graça. A graça é invocada no Apocalipse para o estabelecimento do senhorio de Cristo sobre tudo e todos. Eu estou lendo o livro do Apocalipse nesses dias e encontro a graça todo o tempo. O Cordeiro que foi morto e vive. O livro do Apocalipse não é um livro de regras, mas é um livro que invoca a graça de Jesus, a morte de Cristo no nosso lugar, para dar vitória aos mártires dos últimos tempos. Lembra do João Bobo? Assim é o nosso coração. Ele não pode ser mudado pela força de vontade, por uma reforma moral, pela memorização ou internalização de mandamentos bíblicos. Só uma constante e renovadora compreensão e visão da graça é capaz de mudar o nosso coração. É o que eu preciso hoje à noite mostrar para vocês. Que nós, crentes em Cristo, não vamos mudar o nosso coração pela memorização de mandamentos e regras bíblicas. Não é pela força de vontade. Não é pelo uso de chavões evangélicos, não. Só pela compreensão, pela prática do evangelho da graça. Por que nós precisamos do evangelho da graça? Abram comigo em Gálatas capítulo 2, rapidinho. Os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 2.
versículos 11 a 14. Preste atenção nessa história, nesse fato importante. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, lembra de Pedro? Pedro, grande apóstolo. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, Paulo está dizendo, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Ou seja, Paulo está dizendo, quando Pedro veio para Antioquia, eu tive que dar uma dura nele, porque ele se tornou repreensível, digno de repreensão. Por quê? Preste atenção aqui, amados. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era da igreja de Jerusalém, essencialmente judia, ele comia com os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, os de Tiago. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Deixa eu só dizer qual foi a cena aqui. Imagine Pedro, judeu, que na lei judaica dizia que o judeu não deveria se misturar com os gentios. Eram impuros, pecadores, inveterados. Judeu não chegava nem próximo e nem se assentava para comer com o gentio. Isso nem pensar. Só que Pedro foi tocado pelo evangelho da graça. Ele entendeu que Jesus morreu por todos. E diante do Senhor todos são iguais. E que a graça veio para o judeu como veio para o gentio. E de repente, Pedro está lá no meio dos gentios cristãos, comendo com eles, celebrando a unidade em Cristo Jesus, sem barreiras, sem preconceito, sem racismo. Ele compreendeu o evangelho da graça. Pedro está disposto a pagar o preço de estar agora com aqueles que eram seus inimigos. Imaginem o George Bush jantando com Bin Laden. Mais ou menos assim. Pedro agora entendeu tudo, porque ele entendeu o evangelho da graça. Mas o tempo foi passando. E Pedro foi deixando de lado, deixando a graça na cabeça, mas longe do coração. O que aconteceu? Num determinado dia, ele estava comendo com os gentios convertidos e chegaram alguns irmãos convertidos lá de Jerusalém, Tiago e outros da parte de Tiago. E quando ele percebeu que os judeus estavam chegando, ele dissimulou, ele disfarçou e provavelmente saiu de fininho e foi lá para o meio da rua. E quando eles chegaram, cumprimentaram, olá Pedro, tudo bem? É capaz dele ter olhado e disse, esses gentios impuros estão sentados aí comendo. Você não estava lá com eles não, né Pedro? Eu? Não só ele, Pedro, mas o próprio Barnabé e Paulo, na sua compreensão do evangelho da graça, repreende Pedro por essa atitude. Pedro fez isso, talvez eu fizesse a mesma coisa, talvez você também fizesse a mesma coisa. Porque com o passar do tempo nós vamos nos distanciando do evangelho da graça e o evangelho fica só na cabeça, mas foge do coração, da nossa vontade e principalmente das nossas ações. Gente, o que é que Paulo fez? Aliás, Pedro estava fazendo, como eu disse, aquilo que a lei mandava. O coração de Pedro foi mudado pelo evangelho da graça, pois este torna puro o impuro, qualquer que seja a raça, cor ou posição social ou status. Por isso, agora ele está sentado com os irmãos gentios sem constrangimento. Mas como eu disse,
Ao abandonar, ao deixar o evangelho da graça longe dos seus olhos, da sua mente, e principalmente do seu coração, ele voltou à discriminação, aos velhos conceitos, ao racismo e à divisão. Paulo confronta Pedro. Olha o verso 14, preste atenção com muito carinho nesse versículo. Paulo diz assim, quando porém vi que não procediam corretamente segundo o que, gente? A verdade do evangelho. Preste atenção nessa frase. O ensinamento, a chave do ensinamento está aqui. Observe que Paulo não disse assim para Pedro: Pedro, você está com uma atitude racista, isso é contra a vontade de Deus, isso não é coisa de crente. Ou Pedro, você agiu preconceituosamente, isso é contra a lei de Deus. Paulo não disse nada disso. Paulo não invocou a quebra da regra. Ele disse: você não está andando segundo o quê? O evangelho. Paulo invocou a graça do evangelho, não a regra quebrada. Observe o que Paulo disse: Pedro, você não está andando de acordo com o evangelho, você está ignorando a graça de Jesus, base de tudo o que cremos e de tudo o que somos. Pedro teve uma atitude hipócrita, racista, dissimuladora, preconceituosa, mas tudo isso não era a causa maior, gente. A consequência, isso era consequência. A causa maior é que Pedro parou de pensar na graça sobre a vida dele. E ele dissimulou, se tornou um hipócrita, foi racista, discriminatório em relação àquelas pessoas. Paulo poderia ter dito: Pedro, para de ser racista, esta não é a vontade de Deus. Como às vezes nós falamos às pessoas que mentem: para de mentir, Deus não gosta, você pode ser castigado. Para de dissimular, disfarçar, que coisa feia para um crente. Tem muito crente que vê o outro em pecado e logo diz: não, isso não é coisa de crente, para com isso, crente não mente. Isso poderia ter tido algum efeito na hora, mas não iria mudar o coração de Pedro. Pedro, na sua mente, conhecia o evangelho da graça, foi o que o fez aproximar-se dos gentios, mas não demorou muito, seu coração foi tomado pelo desejo de agradar os outros e ficou longe de reconhecer e vivenciar a graça de Deus. Presta atenção agora, vou falar com você, é você mesmo. Por que você se compara com as outras pessoas? Por que você não lida bem com crítica? Por que você se ocupa tanto com trabalho e com ministério, até a exaustão? Por quê? Por que você corre atrás do reconhecimento das pessoas? Aceitação, significância, realização pessoal. Por que é que você corre tanto atrás da aceitação de homens, mulheres, filhos, pais, professores, amigos? Por que você cuida tanto da sua aparência? Por que você não fala a verdade sempre? O fato é que, apesar de crermos no amor de Jesus, ele se torna uma abstração na nossa mente, algo que está aqui só intelectualmente, enquanto nós corremos atrás do amor, do reconhecimento e da aceitação das pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, preste atenção nisso aqui. Pedro estava tão centrado na graça que ele aceitou comer com os gentios. Mas quando ele percebeu que ele poderia cair no conceito dos judeus, para agradar os judeus, ele abandonou a graça para receber a aceitação das pessoas. O medo de você não ser aceito no grupo, não é? No trabalho, na escola, no amor.
medo de não ser aceito na família, até na igreja, às vezes nos levam a viver de forma disfarçada, dissimulada, hipócrita, e até a falarmos meias verdades, não é? Eu não podia dizer que era, porque senão ele... Às vezes mentiras, dissimulações, negações infundadas, despersonalização, descompensações de comportamento. Sabe o que é isso, amados? O fato é que buscamos no que temos e fazemos aquilo que só a graça pode dar: aceitação, respeito, admiração, realização e significado. Preste atenção aí. Olha a substituição. Olha o que acontece. Quando eu corro para os braços de Jesus e sei que eu estou perdido, fadado ao inferno, eu me entrego a Ele e digo: meu Senhor, me recebe como teu filho. E você, o inimigo de Deus, é recebido como filho adotivo, amado, aceito. Mas o tempo vai passando e você substitui a graça pela busca de aceitação das outras pessoas. E você abandona o evangelho da graça para começar a viver em função das pessoas que estão ao seu redor. Porque você quer ser aceito. Porque você quer ser amado. O amor de Jesus foi bom para aquele momento, mas depois não é suficiente. E você corre atrás do amor dos amantes, dos amigos. Você corre atrás de realização profissional. Você corre atrás de fazer coisas para ser aceito. Você corre atrás de tentar emendar a sua aparência física. Você tem medo da velhice, tem medo de tudo, porque você quer ser aceito por alguém. Alguém, por favor, me ame no planeta Terra. Sabe por quê? A graça está na tua cabeça, mas não desceu ao seu coração. Isso é fundamental, meu querido. Não adianta você dizer para uma pessoa: pare de correr, pare de comer demais, pare de comer de menos, pare de mentir, pare de reagir, pare de se irar, como se um comando à minha vontade fosse mudar o coração das pessoas. Não. Chavões e conselhos vãos que reformam temporariamente, mas não renovam o coração e as atitudes. Amados, vamos admitir uma coisa? Que nós cremos no evangelho da graça para a vida eterna, mas não vivenciamos nas ações mais simples este evangelho para vivermos vida abundante. Jesus, a tua graça me basta. Eu posso dizer a verdade, porque eu não estou preocupado em ser aceito por ninguém, porque Ele já me aceitou no Pai, no amado, no Filho. É o evangelho da graça me fazendo viver uma vida limpa, vitoriosa, sem disfarce, sem hipocrisia, sem tentativa de agradar ninguém. Mesmo depois de salvos, continuamos a correr atrás de aceitação dos homens, significância nos cargos, nas realizações, nos títulos. Eu nunca vi povo para gostar de tanto título como evangélico, principalmente a casta pastoral. Seminarista, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, presbítero. Tem gente que quando vem se apresentar dizendo: eu estou vindo de outra congregação, pastor, eu sou... Aí ele começa o rosário de cargos, não diz nem o nome, não me apresenta nem os filhos, a esposa, não diz onde mora, não diz do que gosta, não diz que ama o Senhor. A primeira coisa que ele quer me dizer é que ele é uma pessoa importante, está buscando um reconhecimento pastoral. Aqui só tem lugar para pecador salvo pela graça, sem títulos. Certo? Sem título. Amém? É por isso que às vezes você pode abraçar um pródigo que vem aqui e diz: pastor, rapaz, eu matei bem uns 4, ó. Mas agora acho que esse negócio aí de Jesus, aí, esse amor aí, meu, o cara me abraçou ali, disse que me amava, eu nunca ouvi esse negócio na minha cabeça, cara. E aí, dá para ir lá na sua igreja aí, dá para ir lá, dá. Aí você dá um abraço e diz: cara, esse cara só entende uma linguagem: eu sou amado, eu fui amado pelo Deus Todo-Poderoso.
me aceita como eu sou. Amém? Glória a Deus. Sinal de que você está compreendendo, né? De que adianta o título? Mas nós buscamos realização, buscamos aceitação, buscamos agradar as pessoas. Por que tanta decepção no amor, hein? Principalmente nos dias de hoje. Por que é? É porque você se entrega para o outro, achando que o outro vai suprir todas as suas necessidades. Você abandona o evangelho da graça. Quer te amem, quer não te amem, quer fiquem com você, quer lhe abandonem, quer você ganhe, quer você perca. Saiba de uma coisa, o amor de Deus é incondicional. Ele te chama de filho amado, filha amada. E você tem que manter isso na sua frente como um cartaz da graça, infinita graça de Deus. Eu não estou aqui pregando que você não deva amar pessoas, que você não deva gostar de pessoas, que você não deva se entregar, que você não deva... Não estou pregando isso aqui não. Estou pregando a prioridade do amor de Deus, acima de todas as coisas, que lhe dá equilíbrio, lhe faz ser gente, natural. Errei, meu. Qual é? Antigamente, pastor tinha que responder todos os chamados, fazer todos os aconselhamentos, todos os funerais, todos os hospitais, todos os doentes. E eu morro quando a igreja foi crescendo, porque eu disse, cara, não vou aguentar. Eu estou estressado, eu vou me acabar aqui. Tinha que aconselhar homem, mulher, filho, gente. Rapaz, esse negócio não dá certo não. Aí chegou uma hora que você vai dizendo assim, não, peraí, vamos ver, quem sabe, acho que vai dar certo. Eu dou uma passada lá, eu vejo, deixa comigo, é possível que vai dar certo. Aí você vai tentando agradar todo mundo, vira um mentiroso de mão cheia, porque Deus sabe o seu coração, que você não está afim de ir, você não tem condições de ir, você está drenado para ir, você precisa às vezes cuidar de você, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus, e você não tem forças, mas você continua dizendo que vai. Por quê? Porque nós não queremos desagradar as pessoas. E aí nós não nos tornamos autênticos na presença de Deus. Até que eu aprendi, Senhor, não, rapaz, não vou não. É um absurdo, como é que pode um pastor, o pessoal que vem de outras congregações então morre, né? Olha, pastor, vem aqui, preciso fazer uma oraçãozinha. Eu olho assim e digo, o que você está querendo? Você acha que eu vou jogar água benta em você? Não vou não. Quem sou eu? Eu posso orar, eu posso interceder, eu posso orar por qualquer pessoa aqui, mas eu não vou ser o curandeiro, o orador oficial, o impositor de mãos aqui. Eu não vou ser, nessa congregação não tem isso. Eu estou precisando da sua oração, meu irmão. Pastor, lá vem aqui, olha, esse meu irmão aqui está com problema, está não sei o quê. Diz que eu também estou, ele vai orar por mim? Não, eu sou eu que tenho que orar por ele, eu sou eu que é ungido de Deus. Não, ele também ele é crente, ele tem a unção, eu também tenho a unção. Para com isso. Você tem acesso à presença de Deus, impõe a mão sobre esse rapaz em nome de Jesus e para de depender. O fato é que nós não precisamos. Já pensou como nossa vida seria muito mais liberta, hein? Mais livre, se a gente pudesse ser autêntico com as pessoas e dizer sem medo de constranger, sem medo de ser rejeitado. E daí, cara, você não gostou, o que eu posso fazer? Jesus me ama, entendeu? Ele me chama de filho amado, o que mais eu quero? É o rei do universo, dizendo que eu sou filho amado. Amados, vamos admitir que cremos no Evangelho da Graça para a vida eterna, mas precisamos vivenciá-lo nas ações mais simples da nossa vida. Reforma moral não funciona, pois o coração humano só muda se crer e praticar o Evangelho da Graça. Por isso Paulo disse, estou crucificado com quem? Com Cristo. E ele disse o quê? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que ele está dizendo, é isso só isso. Pai, não sou mais eu não, porque se por mim... eu ia sentar no trono, eu ia ser bonzinho para te agradar, eu ia dizer coisas para te agradar, eu ia disfarçar de todo jeito, eu ia inventar um bocado de coisa para você não ficar contrariado, eu ia me entregar de vez, eu ia depender do seu amor para viver, como algumas pessoas dizem, perdi, não há mais razão para viver. Tem pai que é pai e investe na vida dos filhos só para receber um retorno futuro. Quando o filho decepciona, eu não acredito, como é que ele fez isso comigo?
Ah, minha vida agora se acabou. Claro que acabou. Você não conhece o Evangelho da Graça. Como acabou? Ainda que tenha sido uma decepção real para você, mas isso não é o fim, porque para mim, disse Paulo, viver é Cristo. A minha vida está centrada na graça. Podemos forçar atitudes morais, pressionar a vontade dos outros, mas isto não muda o coração de ninguém. Por isso precisamos do Evangelho da Graça para mudar o nosso coração. Você quer saber como o Evangelho da Graça muda o seu coração? Ponto 1. Descubra os ídolos do seu coração. Martinho Lutero escreveu uma exposição nos 10 Mandamentos, um tratado sobre boas obras. Ele disse assim: dizer que somos salvos e que devemos viver pelo Evangelho da Graça, que mostra a suficiência de Cristo, é o mesmo que dizer, lá no Velho Testamento, que foi dito, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento do Decálogo é, não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. Eu não quero dividir você com ninguém, diz o Senhor. Eu quero exclusividade no seu coração. O primeiro mandamento é a mesma coisa que dizer, não coloque boas obras, seus méritos pessoais e sua autojustiça no lugar de Cristo. Como assim? Quando você vive em função da aceitação e do reconhecimento dos outros, o que você faz para ser aceito ou agradar os outros, ignora o que Cristo já fez por você, graça, e faz com que o seu mérito atraia a recompensa dos outros. Você e os outros assumem o lugar de Cristo na sua vida. Isto é idolatria, amados. O primeiro mandamento é básico. O primeiro mandamento do Decálogo, que diz, não terás outros deuses diante de mim, é básico. Sabe por quê? Você não rouba, não adultera, não inveja, não mente, sem antes colocar algo no seu coração em lugar de Jesus. Capta essa aí. Todo pecado que nós cometemos tem um outro pecado maior por detrás, ou como base. Sabe qual é? Alguém assumiu o lugar de Cristo na sua vida. Quando você mata, quando você rouba, quando você inveja, quando você mente, quando você se ira, quando você se vinga, quando você vira um maníaco por uma série de coisas, quando você se vicia, alguém assumiu o lugar de Cristo no seu coração. Às vezes a gente ataca o pecado da mentira, mas por trás tem um pecado muito maior, que é o pecado da idolatria. Alguém assumiu o lugar de Jesus no seu coração. Você não adultera porque esquece o mandamento. Eu conheço pessoas que adulteram, que transam à vontade, e sabe o que eles dizem? Rapaz, eu sabia que eu estava errado, ó. O cara mete bala no outro e diz, rapaz, ó, eu fiz, mas cara, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errado. Isso não é por falta de mandamento, não. O cristianismo, durante muitos séculos, começou a viver em cima de regrinhas para ensinar para os crentes. Isso graças aos fariseus da era moderna, que ensinaram para a criança assim, olha, você não faça isso porque Deus castiga. Você não faz isso, senão você vai ser igual um mentiroso. Aí o menino, eu não quero que Deus me castiga, medo, portanto não vou mentir. Ou, eu não quero ser chamado de mentiroso, orgulho, aí ele não mente. O homem é motivado a não fazer a coisa errada pelas motivações erradas. Primeiro, com medo. Segundo, por orgulho, porque ele não quer ser flagrado. Não, cara, deixa comigo. Aí ele tem orgulho de dizer, não, eu nunca fiz isso. Está vendo? Está vendo? Eu nunca fiz isso. Mas você não mente porque esquece que é pecado mentir, ou que o diabo é pai da mentira. Mas você mente porque não quer ser rejeitado, porque você não quer ser reprovado, porque você não quer perder o significado, você não quer ter prejuízo, aí você troca
o amor de Jesus pelo amor e aceitação das pessoas. Isto é idolatria. Isto é anular o poder da graça. Quando você está na graça de Jesus e sabe que você não presta mesmo, mas que nós não prestamos, mas fomos aceitos em Cristo Jesus, somos perdoados, chamados de filhos, adotados na família de Deus. Quando você for tentado a mentir, você vai dizer, não, a graça não precisa disso. Eu vou dizer a verdade. Cara, eu errei. Cara, eu esqueci. Ei, rapaz, eu esqueci. Eu não preciso emendar, nem remendar, nada. Porque eu entendo a graça de Deus na minha vida. Cristo é a nossa verdadeira fonte de significância, segurança e aceitação. Nele fomos adotados, aceitos pelo Pai, o dono do universo. Há pais e há mães aqui nesse lugar que se dão tanto aos filhos em busca de realização pessoal e recompensa futura. São o que são pelo filho, pelo marido, pela namorada, e com isso colocam estes no lugar daquele por quem vale a pena viver, o Deus que nos ama incondicionalmente. Qualquer coisa que você acrescenta a Jesus para ser feliz ou ter razão para viver, isto é um ídolo. Descubra o ídolo do seu coração, meu irmão, para você substituí-lo pelo Deus de toda graça. Você nunca peca a não ser que haja um pecado sobre o seu pecado, o pecado da idolatria, fazendo algo a não ser Jesus, a sua salvação, e não descansando no que Ele fez por você, e não reconhecendo a suficiente graça de Jesus. Já viu o camarada recém-casado? Ele fica comportado por um tempo, depois ele vai se acostumando com a mulher, aí ele passa a agir naturalmente, começa a conhecer melhor a outra começa a conhecê-lo melhor, uma mentirinha aqui, outra acolá, um engano aqui, uma brincadeirinha acolá, e logo vamos nos acostumando aos pequenos e profundos pecados uns dos outros. Cúmplices. Torcemos a verdade quando sabemos que alguém vai ficar chateado com a gente. Vou fazer, pode deixar. Tentamos agradar as pessoas, pois nos importamos demais com o que os outros pensam e por isso mentimos. Há sempre um pecado debaixo do nosso pecado. Queremos a aprovação dos outros, por isso torcemos a verdade. Mesmo crendo na minha mente que Jesus morreu por mim e eu sou importante, no meu coração, para acreditar nisso, eu precisava e preciso da complementar aprovação e aceitação da pessoa, ou das pessoas. Isto é, idolatria. Há uma forma moralista para tornar as pessoas direitas e honestas. Menino, não minta, senão Deus castiga. Seu pai pune ou você vai ser pego. Usamos o medo e o orgulho para mudar o coração da criança. Presta atenção aqui. Se usarmos o medo e o orgulho para convencer um coração a não mentir, estaremos apenas reforçando o medo e o orgulho, pois as pessoas mentem exatamente por medo e por orgulho. Então, não resolvemos nada, apenas alimentamos o erro, o pecado debaixo do pecado. Neste caso, o evangelho da graça não é aplicado e lidamos apenas com o comportamento e com o moralismo. A graça é que tira os ídolos do nosso coração. Tito 2, 11 a 14. A graça de Deus se manifestou salvadora. Como é que isso funciona? Temos que encarar as pessoas sem medo. Medo de que nos reprovem, simplesmente dizer a verdade. Esqueci, pronto, acabou, não consegui, pronto, não pude fazer, pronto. Posso não mentir por medo de ser flagrado, mas não minta, porque o Senhor lhe aceita como você é. Você não precisa da aprovação dos outros para ser feliz. Eu posso olhar para uma pessoa e dizer, pense nisso, ó. Quando você for tentado a fazer uma coisa errada, olha para outra pessoa assim, eu não preciso da sua aprovação. Eu sou aprovado em Cristo Jesus. Ei, cara, eu gosto de você, você é uma pessoa super jóia, eu gostaria de passar o resto da minha vida contigo, mas você não é a minha única razão de viver. Cristo é a única razão do meu viver.
quantas moças seriam libertas se vivessem no Evangelho da Graça? Quantos jovens seriam libertos se vivessem o Evangelho da Graça? Quantos maridos, quantas esposas viveriam para Deus, por Deus, se dependessem mais do Evangelho da Graça? Não preciso da aprovação do plebeu quando tenho a aprovação do rei. Tenho que pensar no amor do rei. Tenho que ser convencido pela graça. Não tenho que dizer o quanto sou mau ou mentiroso. Por que mentir se tenho a aprovação de Jesus? Colossenses 3, no versos 1 a 3, Paulo diz que você deve pensar nas coisas do alto. Coloca sua mente nas coisas do alto. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Já viram o que acontece com uma mulher ou um homem? Eu vou usar o exemplo de uma mulher, pode ser um homem também. Ela vive um grande amor, ama o cara e de repente o camarada a atrai com outra pessoa. A mulher traída. Aí cai na fossa, quer tomar cachaça, quer beber, quer fumar, quer viajar, quer sumir, quer um bocado de coisa. Parece que a vida acabou. Tem que tomar remédio, tem que não sei o quê, fica com depressão, vai para o fundo da rede, o mundo desaba. Aí encontra uma amiga que diz assim, ô minha filha, você está com esse problema, por quê, menina? Que coisa, besteira. Vai estudar. Vá arrumar um emprego, vá se realizar profissionalmente, viaje, ganhe muito dinheiro, saia por aí viajando, pare com isso. O que essa pessoa está fazendo? Esse conselho é o seguinte, o conselho é esse, ó, tira um ídolo, que é aquele cara que lhe traiu, e coloca outro, trabalho, realização profissional. Agora, quando você for demitida, você vai ter que botar outro ídolo. Que tal? Sai por aí, menina, tenha vários parceiros, viva a vida! Aí você tira o ídolo e bota outro. Que é o hedonismo, prazer pelo prazer. Sai por aí se vingando de todo mundo, pronto. Sai por aí transando. Homem não presta mesmo. Deixa ele para lá. Na verdade, o amigo está certo quando ele diz assim, tira esse. Mas ele está errado quando diz, bota outro, que vai ser a mesma porcaria. Mesmo problema, mesma decepção, que vai te jogar no lixo. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, ia ser um problema. Quantas pessoas aqui já foram decepcionadas a ponto de dizer, rapaz, não vale mais a pena. Eu não acredito. Que decepção. Ai, preferia ter morrido a ter recebido essa notícia. Olha o que meu filho fez, olha o que o meu marido fez, olha o que minha mulher fez, olha o que meu pai fez, olha o meu patrão, eu não acredito, olha o que o Estado fez comigo, olha o salário, olha o presidente, olha a prefeita, Cara, é tanta coisa, sabe por quê? Porque você esqueceu do Evangelho da Graça, encheu o seu coração de ídolos e fica substituindo um ídolo pelo outro ídolo, parece aquela propaganda da Via Direta, tem tudo menos paz. Ali tem ídolo de todo jeito, para satisfazer a consciência das pessoas. Só Jesus é capaz de nos dar significância, razão para viver. Por isso Paulo disse, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isto é o Evangelho da Graça. Qual é a solução da graça? Olha para cima. Para de olhar para os homens, o emprego, os bens, a aprovação, o status. Aliás, você olha para essas coisas e diz assim, sabe de uma coisa, você é até interessante. Eu posso olhar para minha mulher e dizer assim, você é joia, interessante. É muito bom conviver com você. Mas você não é a minha razão de viver. E eu tenho certeza que eu não sou para ela.
Você pode apreciar a vida, as pessoas, o lazer, o amor, a amizade. Curta essas coisas. Deus deu para você curtir, é verdade. Mas olhe para essas pessoas, olhe para essas coisas e diga: vocês ou você não é a razão do meu viver. Você tinha tudo, agora não tem nada. Você tinha status, agora não tem. Diga para essas coisas: olha, é até importante ter um statusinho, é importante, mas isto não é a minha razão de viver. Como derreter o coração para que se amolde à vontade de Deus, ao invés de retorcê-lo, forçando a obedecer? Como mudar o coração, ao invés de mudar o comportamento através do medo e do orgulho? É só através da maravilhosa graça do Senhor. Amém? Através da adoração. Se eu mudasse só através da prática de princípios bíblicos e mandamentos bíblicos, a chave seria ensino e obediência. Mas se é o evangelho da graça que muda o meu coração, a chave é adoração a esse Deus maravilhoso que me ama incondicionalmente. Eu quero fazer um desafio para você hoje à noite. Compreenda o evangelho da graça. Coloque-o nas áreas da sua vida em que você parece não querer ou não poder mudar. Perceba que a razão ou porquê da não mudança é o resquício de incompreensão e de incredulidade no evangelho da graça. Peça ao Espírito para detonar o ídolo do seu coração e fazer brotar a verdade do evangelho da graça, e a sua vida vai mudar. Vai mudar. Você precisa levantar todo dia dizendo assim: olha, Jesus me ama incondicionalmente. Eu não mereço nada. Eu vivo pela graça do Senhor. E nada do que eu vou fazer no dia de hoje é mais importante do que a graça do meu Senhor derramada sobre mim. Eu não preciso de aceitação das pessoas, eu sou aceito pelo Senhor do universo. Eu não preciso de que as pessoas me deem significância. Eu tenho um significado, porque Ele me chamou de filho. Ele me deixou aqui para cumprir a sua obra, para ver o seu reino expandido. E Ele me levará para a eternidade, logo, logo. Glórias ao nome do Senhor. É o evangelho da graça. Observe os pecados que você comete, as desobediências do dia a dia. E não são as regras nem os mandamentos que vão torcer o seu coração. Seu coração será quebrantado toda vez que você olhar para a graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando você olhar para a graça de Jesus, você vai dizer: cara, não vale a pena, cara, eu não vou por aí, rapaz, eu não quero, eu não posso, não adianta vir, porque não é a minha mulher que segura, não é a minha filha, não são meus irmãos, não é a igreja, mas é a graça de Jesus derramada sobre a minha vida. Eu não vou abrir mão da minha integridade pela graça de Jesus e só pela graça de Jesus. Eu não abro mão da minha honestidade, não pelas pessoas, não pelo ganho, não pelo reconhecimento, mas pela graça de Jesus. Percebe, gente? É mais do que um passaporte para a eternidade. É um passaporte para a vida abundante aqui e agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, hoje à noite aqui, nesse lugar, há tantos corações preciosos, pessoas as quais o Senhor ama, de verdade. Mas há tantos corações divididos, Senhor, há tantos ídolos. A carreira, os filhos, a mulher, o homem, o amante, o vício, a droga, o esporte, tantas coisas, Senhor. E nós corremos atrás dessas coisas porque estamos atrás de reconhecimento, de significância, de razão para viver. Hoje à noite nós queremos, Senhor, quebrar esses ídolos no nosso coração e dizer que só o Senhor é Deus, que só a Tua graça nos basta. Nós queremos isso hoje à noite, Senhor.
Eu quero convidar você hoje à noite a reconhecer esses ídolos e dizer: Senhor, me ajuda. Eu quero depender da sua graça, apenas da sua graça. Para te obedecer, para te amar, para te reconhecer, para te adorar. Eu quero depender da sua graça.